Bom dia! Estamos começando nosso Momento Saudável. Meu nome é Alice Calado de Menezes, sou acadêmica de nutrição, tenho o privilégio de ser filha da Juliana e do Davi. O tema de hoje vai ser sobre nutrição versus calorias, como entender e equilibrar para ter mais saúde e boa forma. O palestrante vai desmistificar como equilibrar nutrição e sabor, e que uma alimentação saudável pode ser sim saborosa. E uma frase que vocês verão na aula de hoje é: o que você come determina o que você gosta de comer. Eu aprendi isso na prática com meu pai. Antes eu não gostava muito de abacate. Agora não posso viver sem. De pouquinho em pouquinho eu fui implementando na minha alimentação, sempre misturando com a salada. E agora, todo dia, se tiver, faço questão de colocar no meu almoço, por exemplo. Então, se alguém não gosta de abacate, olha a dica. Então vamos aprender mais dicas hoje. E uma ideia que eu sempre gosto de compartilhar é que quando eu assisto uma aula, eu sempre gosto de ter em mãos um caderno e uma caneta, porque eu sei que eu vou querer colocar já em prática o que eu aprendi nessa aula. Então fica a dica. O nosso palestrante de hoje é esposo da Juliana e pai de 5 filhos. Trabalhou com pesquisa e ensino na área de ciências biológicas por 10 anos, autor de livros na área de biologia celular e molecular, bioquímica e fisiologia, palestrante internacional, consultor independente da Herbalife Nutrition há mais de 25 anos, hoje é um pesquisador independente, mentor de bem-estar e desenvolvimento pessoal. Então, me ajudem a receber professor Davi Menezes. Quem é que gostaria de ser introduzido por uma jovem simpática como essa? Obrigado, Alice. Parabéns, filha. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Momento Saudável do mês de julho. Essa é uma experiência nova no horário que nós estamos compartilhando com vocês e vamos fazer essa entrega de conteúdo valioso. Vamos prestigiar aqui também os nossos clientes que estão em fusos horários, como os países da Europa, e que dificilmente, quando a gente realiza esses momentos saudáveis à noite, eles podem participar ao vivo e agora vão ter essa oportunidade. Então, sejam todos muito bem-vindos. Esse é um evento muito familiar. Temos aqui os nossos consultores, temos os nossos clientes e temos convidados. Aproveitem ao máximo, peguem as dicas que a nossa mestre de cerimônias passou, se puderem pegar material de anotação, porque tem muitas informações. Esse vai ser um conteúdo rico de dicas práticas. Preparamos uma aula muito agradável, muito didática, e que vocês vão ficar entusiasmados para colocar em prática assim que nós acabarmos a entrega desse conteúdo. Então, vamos começar a nossa apresentação. Deixa eu compartilhar aqui minha tela. Como a Alice falou, nosso conteúdo de hoje, nós vamos versar sobre nutrição e calorias. Como é possível comer de forma prazerosa e, ao mesmo tempo, saudável, porque normalmente as pessoas acham que comida saudável não tem gosto e que é possível a gente fazer mudanças gradativamente à medida que nós vamos adquirindo conhecimento e temos motivação para colocar esse conhecimento em prática, pensando no objetivo, que é o resultado. Resultado de qualidade de vida, resultado de boa forma, resultado de energia, vitalidade, beleza e também longevidade. Eu queria começar, então, essa aula fazendo algumas provocações. Prestem muita atenção. Levanta a mão aí, quem é que de vocês gosta muito de comer? Vai lá, vamos participar. A pergunta seguinte, depois dessa, que eu acredito que todo mundo aqui levantou as mãos, gostaria de comer por muito tempo? Então, todo mundo que tem prazer de comer também quer comer por muito tempo. Só que tem um detalhe. Quando você gosta de comer e quer comer por muito tempo, tem que aprender a comer. Porque se você não aprende a comer, o que vai ocorrer? Os maus hábitos alimentares podem abreviar seu tempo de vida por aqui e você não vai ter a oportunidade de desfrutar desse prazer a longo prazo. Então, vamos ter algumas noções básicas de nutrição no início dessa aula para que a gente possa
ter um conhecimento que fundamente a compreensão do conteúdo que vai ser compartilhado doravante. Vamos começar fazendo uma pequena viagem no tempo. Vamos falar um pouco sobre o padrão de dietas que nós praticávamos durante a maior parte do nosso tempo de existência como espécie humana. Os antropólogos e os cientistas que pesquisam esse campo, eles estimam que nós temos mais ou menos uns 200 mil anos como Homo sapiens. Desses 200 mil anos, 90%, nós estamos falando aí de 180 mil anos, nós éramos caçadores-coletores, nós éramos nômades. E nesse período, 20 mil anos AC, mais ou menos, nós tínhamos esse tipo de padrão de alimentação. Frutas, nozes, sementes, raízes, tubérculos, flores, folhas, talos, etc. Uma infinidade de itens vegetais. Alguns pesquisadores falam que os antigos, os nossos antepassados, chegavam a ingerir, ao longo da existência, mais de 800 tipos diferentes de vegetais e consumiam uma média de 50 a, às vezes, até 100 gramas de fibra por dia. 2 a 3 vezes mais proteína, só que proteína de origem muito saudável, proteína de caça, metade da gordura que tem hoje, né, as carnes, com muito ômega 3, sem laticínios ou carboidratos refinados, sem alimentos processados, sem álcool, sem tabaco e sem xenobióticos, ou seja, sem substâncias químicas estranhas à nossa composição bioquímica. Passando o tempo, como é que nós estamos hoje vivendo? 2021 BC. Muita fritura, pães, pizzas, massas, hambúrgueres, batatas fritas, doces, refrigerantes e um excesso de substâncias químicas estranhas e muitas delas tóxicas que entram no nosso corpo através da alimentação, mas também através do ar que nós respiramos, até pela pele, e termina se acumulando nos nossos tecidos. Então, o que nós vamos falar hoje também tem a ver com manter o corpo potente no ponto de vista de execução das suas funções de desintoxicação, que é uma das principais funções do nosso fígado, e que a partir da alimentação nós podemos obter elementos nutricionais que reforçam essa função. Não só receber a melhor nutrição, executar as reações metabólicas, mas também jogar fora do corpo com eficácia as substâncias tóxicas. Então aqui vocês estão vendo uma capa do The Economist, falando o que é que aconteceu com a evolução. E eu fiz aqui uma alteração nessa imagem. Bora voltar, pessoal, porque algo deu errado. Mas é possível corrigir quando a gente tem o conhecimento correto e a atitude adequada para colocar esse conhecimento em prática. Então, vamos agora continuar as nossas noções básicas de nutrição. Vamos falar agora sobre classificação dos nutrientes. Então, nós temos aqui a estrutura de uma célula viva cortada e observada por dentro, como se fosse uma visão da microscopia eletrônica. Eu desenhei essa imagem há muitos anos, quando eu era professor de biologia, era a capa do meu livro, de um dos principais livros que eu escrevi para dar base à minha atividade profissional anterior, Herbalife. E aqui nós temos exatamente a classificação dos nutrientes quanto à capacidade que o corpo tem de produzi-los ou não. Então, eles são classificados em naturais, quando a célula tem capacidade de produzir em seu próprio metabolismo e, portanto, pode aproveitar da dieta. E se faltar na dieta, não vai causar nenhum prejuízo ao metabolismo, porque, pela própria classificação, ele é um nutriente natural. O corpo tem capacidade de produzir se faltar na alimentação. O desafio está aqui, nos nutrientes essenciais. A célula não tem capacidade de produzir em seu próprio metabolismo e necessita da sua presença obrigatória na dieta. É aqui que está o desafio dentro desse critério. Quando você não tem esse nutriente essencial presente na sua alimentação, o corpo sofre, porque não tem capacidade de produzi-lo. É importante conhecer esses nutrientes. E esse é um dos maiores desafios da nutrição humana. A ciência bioquímica da nutrição estima que são aproximadamente 50 nutrientes essenciais que a gente necessita obter diariamente. Estão entre eles ácidos graxos, aminoácidos, minerais, oligoelementos, que são aqueles minerais que você ingere em quantidades muito, muito pequenas, são chamados elementos traços.
e as vitaminas lipossolúveis e hidrossolúveis. Então, no total, dá cerca de 50 nutrientes essenciais. E a maior parte da população não consegue obter esses nutrientes essenciais. Primeiro, pelo hábito alimentar, a falta de informação faz com que grande parte da população tenha esse tipo de padrão alimentar, que a gente chama de comida branca, marrom e bege, e essas cores mostram os tipos de alimentos, principalmente aqui na nossa região norte e nordeste, é muito típico, e a gente sabe que aqui faltam vários nutrientes essenciais. Então, incomodados com isso, os nutricionistas, há um tempo atrás, propuseram uma melhoria e divulgaram um folder que tinha essa imagem, mostrando uma proposta de alimentação mais equilibrada, onde tivesse os elementos da nutrição completa. Só que se a gente for fazer uma pesquisa mais profunda, a gente pode concluir que nem todos os elementos essenciais que nós necessitamos estão presentes. E a gente vai fundamentar isso durante a aula. Então, um grupo de pesquisadores na Europa fez uma proposta mais ampla e mais consistente. E aqui está o resultado do trabalho que eles fizeram. E a gente chega, então, à conclusão de que isso aqui seria o prato ideal. Só que tem um problema. Primeiro, a gente conhece todos esses alimentos. Segundo, a gente sabe de onde esses alimentos vieram, todos eles. Terceiro, é possível todos os dias a gente comer um prato desse tipo? É compatível com os nossos desafios hoje dos cotidianos? Então, são provocações importantes para vocês chegarem às suas próprias conclusões. Continuando na classificação, nós dividimos os nutrientes em macro e micronutrientes em relação à quantidade que você necessita ingerir por dia e se eles têm ou não têm calorias, se eles fornecem ou não fornecem calorias. Então, os macro são as proteínas, carboidratos e gorduras, que além de você ter necessidade de ingeri-los em grande quantidade diária, eles fornecem calorias, principalmente os carboidratos e as gorduras. As proteínas podem fornecer calorias em situações especiais, não é o nosso objetivo usar proteínas como fonte de calorias, porque nós não temos reserva de proteínas com esse foco, ok? Quando a gente usa proteína como fonte de caloria, o desafio é que você está degradando a massa magra. Os micronutrientes, que são as vitaminas, minerais e oligoelementos, são importantíssimos em pequena concentração para regular o nosso metabolismo e não fornecem calorias. Então, agora vamos falar sobre as funções gerais dos nutrientes no corpo humano. Primeiro, já falamos, né? Energética, fornecimento de calorias, carboidratos, gorduras e proteínas. Segundo, plástica, ou seja, estrutural. A estrutura dos nossos tecidos é formada principalmente desses dois elementos nutricionais. As proteínas, em primeiro lugar, e os minerais associados a essas proteínas formam a nossa estrutura. A terceira função é reguladora, que a gente também mencionou. As proteínas funcionam também aqui, porque existem proteínas que são enzimas, que ajudam na digestão, ajudam no metabolismo, ajudam no controle das funções das células. E as vitaminas e os minerais, que são os micronutrientes, e as fibras entrariam aqui na função reguladora, principalmente no que diz respeito ao funcionamento da nossa microbiota intestinal. Os nutrientes, então, têm essas três grandes funções gerais, mas tem algumas funções especiais que estão sendo descobertas recentemente na pesquisa científica. E dentre elas está a função epigenética, amigos. O que significa a função epigenética? Existe uma coisa que se chama modulação gênica, que nós vamos falar um pouco mais adiante. E quem mais atua nessa atuação de regular o funcionamento dos nossos genes, no nosso DNA, são os micronutrientes, ou seja, as vitaminas, os minerais, e os fitonutrientes, ou fitoquímicos, que são elementos exclusivos das plantas, que nós não temos necessidade essencial. Se eles faltarem na nossa dieta, não vão desenvolver doenças carenciais, como acontece com as vitaminas e os minerais, mas se eles forem adicionados, você vai ter uma função que vai além da nutrição, que é a função de proteção, que nós também vamos desenvolver neste conteúdo. Agora vamos continuar com as nossas provocações. Quando você põe para disputar nutrição e sabor, adivinha quem é que sempre ganha? Para aí um pouquinho para pensar e se inspira nessa imagem.
A resposta é fácil de ser obtida, né? Só que tem o seguinte, essa semana eu capturei essa mensagem no Instagram e fiquei refletindo sobre o significado dessa frase. Dizia o seguinte: meu erro é achar que eu mereço comer algo gostoso todo dia. Preste atenção. Algo gostoso todos os dias é um erro. Evidentemente, esta pessoa não está falando de brócolis. Ela está falando de fast food. Certo? Então, eu queria dizer para vocês que a reflexão aqui começa pela reeducação alimentar. Nós não nascemos comendo fast food, certo? Nós aprendemos a comer fast food. Aprendemos a comer alimentos que não têm a nutrição que nós necessitamos e tem uma quantidade enorme de elementos que nós não necessitamos e que podem trazer, a médio e longo prazo, prejuízo para a nossa saúde. Então, é possível a gente voltar a ter o paladar para alimentos de verdade, possibilitando que a gente se faça uma reeducação alimentar, experimente coisas que você acha que não gostaria, que vem lá da infância, que você não foi talvez bem educado, e que você, como adulto, tem a responsabilidade de fazer mudança. Então, aí está a frase que a Alice mencionou no começo. Vamos meditar um pouco sobre essa frase. O que você come determina o que você gosta de comer. Como é isso na prática, Davi? Se você começar a se dar a oportunidade de experimentar itens da alimentação que você acha que não gosta, você pode terminar desenvolvendo o prazer de comer. Antes da Herbalife, eu não comia salada, não comia a quantidade de vegetais que eu ingiro hoje. Com o conhecimento, com os treinamentos e a atitude de colocar em prática, hoje eu tenho uma verdadeira paixão, um grande prazer de comer muitos vegetais durante o dia e de sempre começar a minha alimentação usando vegetais, ou seja, usando uma alimentação rica em nutrição antes de ir para o prato principal. Aqui eu queria trazer para vocês algo que eu já falei em outras aulas, mas que é muito importante nesse momento. Que à medida que você vai experimentando determinados alimentos, a tua composição das proteínas salivares pode mudar e assim mudar o seu paladar. Então, a ciência confirma que a exposição repetida permite que o indivíduo crie o prazer de comer, de saborear qualquer coisa que ele queira. Vamos dar uma olhada aqui nesse vídeo, que é muito interessante. Não! Coragem dessa batida. Não! Kolej czoki? Nasze tam. Pewnie jak miałam czoki. Nasze tam stoją. Yet? No. Pizza that. Olha a diferença. A primeira vez que eu vi esse vídeo, eu fiquei encantado. Porque é exatamente assim que pode funcionar. Então, depende muito da gente. Nós, adultos, temos uma responsabilidade que vai além da nossa qualidade de vida, da nossa mudança. É inspirar as crianças que estão sob nossa responsabilidade através do nosso exemplo. E, sim, é possível mudar este tal prazer de comer. Então, se você não gosta de onde você está e como você está, você pode mudar. Jim Rohn falava isso, você não é uma árvore. Então, agora, vamos entrar no conteúdo propriamente dito desta aula de hoje. Vamos falar sobre densidade energética e densidade nutricional. E como compatibilizar esses dois grandes conceitos da nutrição para que a gente possa ter mais saúde, boa forma e prazer de viver. Então, qual é a diferença? Primeiro, o que é densidade energética? Gravem esse conceito. É a quantidade de energia expressa em calorias presente no determinado alimento em relação ao peso da porção desse alimento que você vai consumir. E esse peso normalmente é estimado em gramas. Vamos aplicar aqui em situações práticas que vai ficar mais fácil de vocês consolidarem esse conceito. Então, relembrando aqui a densidade energética dos nutrientes para que a gente possa depois fazer a avaliação dos alimentos, tá? Então, lembrando, recapitulando, 9 calorias por grama de gordura, 7 calorias por grama de álcool, muito importante aqui o álcool, olha a quantidade de energia que tem no álcool, quase a energia da gordura,
4 calorias para os carboidratos, 4 calorias para as proteínas, em média 2 calorias para fibra por grama. Normalmente não se fala em fibra quando se fala em densidade energética, porque a fibra ela não é digerida pelo corpo humano. Mas ela pode, no caso das fibras solúveis, serem digeridas e fermentadas pelas bactérias da nossa microbiota intestinal, produzindo alguns ácidos graxos de cadeia curta que podem ser utilizados pelo organismo, a começar pelas células do intestino, como fonte de energia. Por isso que ela está sendo citada aqui nesse gráfico. E a água, mais uma vez lembrando, 0 cal. Então vamos pegar aqui um alimento que é muito comum, o ovo, na sua versão cozido e na sua versão frita. O mesmo ovo, aproximadamente 45 gramas, ele cozido tem 70 calorias, o que nos dá uma densidade energética de 1,5 calorias por grama. Mas quando você vai ingerir o frito, olha para quanto sobe a caloria dele. Ele fica um pouco mais pesado, né, porque você acrescentou gordura, e a gordura é o nutriente mais denso em energia, e você agora está com 105 calorias, elevando a densidade nutricional para 2,1 calorias por grama. Vamos pegar agora o nosso carro-chefe. Qual é a densidade energética dos nossos shakes? O que é que tem no shake que fornece caloria? São os macronutrientes. Então, o shake de chocolate aqui à esquerda e o de coco à direita, nós temos carboidratos, proteínas, gorduras. Nas quantidades que eles se encontram no shake de chocolate, nós temos no final 89,2 calorias por porção. Porção de 26 gramas, que são aquelas 2 colheres e meia, tá? Que está no rótulo. Então, isso daria uma densidade energética de 3,4 calorias por grama para o shake de chocolate. E fazendo a mesma contabilidade para o shake de coco, nós teríamos uma densidade um pouquinho mais elevada. O coco tem um pouquinho mais de carboidrato, um pouco mais de proteína, melhor, menos proteína e um pouco mais de gordura. Então, nessa hora, é importante saber fazer a seleção para você ter o prazer da variação dos sabores, mas também entender que eles, em comum, têm alta densidade nutricional e baixa densidade calórica. Por falar em densidade nutricional, quem criou esse conceito foi um grande cientista da Universidade de Washington, professor da Escola de Saúde Pública, que também é membro do nosso conselho editorial do Instituto Herbalife de Nutrição. Essa foto aqui à direita superior está com o presidente do Instituto, que é o grande Dr. David Heber, e ele desenvolveu esse conceito, o Drunovsky, que é uma medida de quanta nutrição você obtém por caloria ingerida de um determinado alimento. Então, aqui está a definição. Densidade nutricional é a concentração de nutrientes essenciais, que vocês agora já sabem do que se trata. No caso, são aminoácidos, vitaminas, minerais e ácidos graxos, principalmente os ácidos graxos ômega 3, que um alimento fornece por unidade de energia ou caloria ingerida. Então, qual é a grande vantagem de você ter uma alimentação baseada em plantas? Por princípio, é que, além do baixo impacto ambiental comparado com os produtos de origem animal e da sustentabilidade, vocês já me ouviram falar bastante sobre isso, já devem ter lido a respeito, que você, quando alimenta-se muito mais de plantas, você está fazendo muito bem para a sua saúde e também para a saúde do planeta, porque elas exigem menos água, elas produzem menos gases de efeito estufa e produzem muito mais nutrição por hectare cultivado, principalmente proteínas. Então, quando você aumenta o consumo de frutas inteiras e de vegetais e hortaliças, quais são as vantagens? Contém muita água, são alimentos riquíssimos em água, então também é uma fonte de hidratação, ricos em fibras, ricos em vitaminas e minerais e antioxidantes, e com pouca caloria. Então, olha só a média calórica de uma porção de frutas, 70 calorias, e olha a média calórica de uma porção de vegetais. Então, a dica já fica aqui logo de cara. Sempre consuma vegetais antes de ir para um prato principal, que você vai controlar seu apetite de maneira natural, sem precisar de artifícios químicos sintéticos. Então, vamos nos reeducar, vamos olhar para uma imagem como essa e vamos desenvolver o prazer de comer, porque isso aqui é que vai permitir que a gente também coma as coisas que a gente gosta por muito tempo. Agora,
como falar do nosso produto principal aqui dentro do contexto de densidade nutricional? A grande vantagem desse produto é que, embora sendo um produto processado, ele disponibiliza os nutrientes para o nosso corpo de uma forma muito poderosa, porque as pessoas têm um pouco de preconceito. Mas não é um alimento natural, é um alimento processado. Nem todos os alimentos processados são prejudiciais para a nossa saúde. Inclusive, existem vários estudos mostrando que o processamento de alimentos pode tornar seus nutrientes mais disponíveis, como, por exemplo, o licopeno, que é um fitonutriente, um fitoquímico muito importante para a nossa saúde, principalmente da próstata e da mama, e que está presente em grande concentração no tomate. Só que tem um detalhe, o licopeno ele é lipossolúvel, solúvel em gordura. Então, se você come o tomate fresco, a quantidade de licopeno que você vai aproveitar é muito reduzida quando você aquece e adiciona azeite de oliva, por exemplo. Você vai aumentar, vai potencializar a liberação e a absorção desse fitoquímico importante. Agora vamos falar sobre o início de todos os desafios. Tudo começa no solo. Embora a gente saiba que a alimentação vegetal tem todas essas vantagens, infelizmente, os alimentos que nós consumimos hoje não têm a mesma nutrição que tinham no passado. Então, existem aqui vários estudos comprovando, como esse que foi publicado no Scientific American, que os métodos modernos intensivos de agricultura estão exaurindo os nutrientes essenciais do solo e, consequentemente, prejudicando toda a cadeia de produção de alimentos que chega para o consumo humano. Esse estudo mostrou, do American College of Nutrition, que da pesquisa de 43 vegetais e frutas diferentes, inúmeros deles têm deficiência de proteínas, cálcio, fósforo e vários outros micronutrientes. Amigos, aqui está uma outra provocação que eu gosto muito. Você sabe exatamente de onde vem o alimento que você consome? É o que está escrito na camisa deste agricultor. A maioria de nós não sabe, simplesmente compra na feira pelo aspecto e pela economia e pelo hábito alimentar. Vamos pegar aqui o exemplo da laranja, que a gente curte muito essa imagem. A laranja, a gente desde criança aprendeu que é uma ótima fonte de vitamina C, mas em que condições é preciso você colher, transportar e preservar essa laranja para manter essa vitamina C? Olha só aqui, que é que nós estamos vendo como é colhido e transportado. Então, o que nós chamamos aqui de comer o fruto diretamente do pé, que teria um sabor muito maior, e que teria uma nutrição muito mais concentrada, na realidade, o direto do pé hoje é esse aqui, ó. Direto do pé da pessoa que está transportando o fruto que termina chegando na feira que nós compramos e levamos para casa. Outro fator que compromete o valor nutricional dos alimentos é a maneira como eles são preparados. Então, as vitaminas, principalmente as vitaminas, são sensíveis, boa parte delas, a alguns fatores físicos, como o excesso de calor, o excesso de exposição à luz e o excesso de exposição ao ar. Vocês estão vendo aqui no gráfico à esquerda a quantidade de vitaminas e as suas perdas percentuais quando submetido a esses fatores físicos. Em resumo, todos esses desafios estão trazendo uma situação epidêmica em escala global que a grande parte da população nem sabe do que se trata. Se chama fome oculta. Afeta 1/3 da população mundial. E, basicamente, a fome oculta é a deficiência de micronutrientes na alimentação. Você come muito e se nutre pouco, principalmente de vitaminas e minerais. Eu trouxe aqui um vídeo exclusivo para essa apresentação, feita pela DSM, é uma das maiores empresas de suplementos nutricionais e que é um dos maiores fornecedores de micronutrientes para a Herbalife. Apreciem o conteúdo. Para manter-se em forma e saudável, você precisa manter uma alimentação equilibrada, que inclui vitaminas e minerais essenciais. Mas e se sua dieta consiste principalmente de alimentos básicos, como arroz, pão ou milho, uma vez que outros alimentos não estão disponíveis ou não são acessíveis? Se este for o seu caso, você encontra-se em risco de desenvolver a chamada fome oculta, uma deficiência de micronutrientes essenciais. Embora muitas vezes invisível, a fome oculta afeta negativamente a saúde e o desenvolvimento,
e, em última instância, o bem-estar econômico. Cerca de 1/3 da população mundial sofre de fome oculta, a maioria em países em desenvolvimento. Isso representa mais do que as populações da Europa, Américas e Austrália juntas. O impacto da fome oculta começa cedo. As deficiências nutricionais durante os primeiros 1000 dias, entre o início da gravidez de uma mãe e o segundo aniversário do seu filho, prejudicam a capacidade da criança crescer adequadamente, aprender e, em última análise, atingir o seu pleno potencial. Isso pode ser devastador para a saúde a longo prazo e, finalmente, para o crescimento e prosperidade da sociedade. Ou seja, essa deficiência de micronutrientes tem como causa o quê? Hábitos alimentares inadequados, como refeições mal mastigadas, excesso de comida industrializada, com nenhuma caloria, ou melhor, com muita caloria e nenhuma nutrição, ou muito pouca nutrição, que chama caloria vazia. Prática regular de dietas restritivas são os principais fatores responsáveis por essa fome oculta, que traz consequências sérias para a nossa saúde. Vocês estão vendo aqui uma pesquisa publicada pela Harvard Medical School. Eu tive a oportunidade de estudar esse conteúdo na íntegra, e eles afirmam que muitas vezes você tem essas doenças provocadas também por deficiências de micronutrientes. Esse aqui é uma das maiores autoridades em micronutrientes do mundo, Dr. Bruce Ames, professor de Bioquímica e Biologia Molecular da Universidade da Califórnia, em Berkeley. Ele tem várias pesquisas e estudos publicados. Aqui está um dos que merece destaque. Ou seja, baixa ingestão de micronutrientes, a fome oculta pode provocar doenças degenerativas, envelhecimento precoce, e que multivitaminas seria uma opção, um suplemento de multivitaminas, uma solução econômica, barata, de fácil acesso, e ele encoraja, principalmente nos grupos que têm deficiências generalizadas, como as populações mais pobres, adolescentes, obesos, sedentários e idosos. Olha que interessante o conteúdo desse artigo. E outro artigo interessante a ser mencionado nesse contexto é que esse estado nutricional, com a presença dos micronutrientes, é fundamental para o funcionamento também do nosso sistema imunológico, que, por sua vez, é importante para proteger contra infecções, inclusive infecções virais. Então, eu destaquei aqui, em amarelo, os micronutrientes que podem ter ação importante na nossa imunidade. E vocês podem ver que, em grande parte da alimentação da população, esses micronutrientes estão faltando, por todos esses fatores que nós já analisamos. E a ABIAD, que é a Associação Brasileira de Pesquisa nesse campo, publicou, no ano passado, a mudança de comportamento do consumidor em relação à suplementação nutricional. Aumento de 48% do consumo dos suplementos durante a quarentena, sendo que 42% dos entrevistados falaram que consumiam visando fortalecer a alimentação, mas 91% estavam focados na imunidade. E o mais interessante, 70% dos entrevistados declararam que pretendem continuar consumindo suplementos nutricionais após a pandemia. Então, aqui eu quero apresentar 3 suplementos nutricionais do nosso portfólio no Brasil de classe mundial, de altíssima tecnologia. Aqui à esquerda nós temos o nosso suplemento de cálcio com vitamina D e magnésio. No meio nós temos o nosso Fórmula Máxima, carinhosamente eu batizei com esse nome, que é o nosso multivitaminas e minerais, que tem todos os micronutrientes que nós precisamos. E à direita o nosso Herbalife Line, que é o nosso ômega 3 exclusivo, com EPA e DHA, de acordo com as nossas necessidades. Então, considerem suplementar a sua dieta diária com esses micronutrientes, porque eles são fundamentais para eliminar a fome oculta, reforçar a nossa imunidade e fechar o cardápio da nutrição celular. Agora vamos entrar na densidade energética. Na prática, calorias não são todas iguais. Como assim, Davi? Em outras palavras, significa que um alimento pode ter a mesma concentração calórica que o outro, mas com densidades nutricionais distintas. E pelo fato de ter densidade nutricional distinta, vão ter efeitos completamente diferentes no organismo. Apreciem essa imagem aqui, que ela fala muito a respeito desse assunto. À esquerda, nós temos uma fatia de bolo de chocolate, que sim,
nós podemos ter o privilégio de comer quando sabemos que é de boa procedência, só não devemos fazer isso regularmente. Por quê? Porque tem baixíssima densidade nutricional e altíssima densidade energética. E olha que curioso, compara essa fatia de bolo desse tamanho com um prato de salada com essas opções. A mesma quantidade de calorias. Só que aqui à direita, baixíssima densidade energética e alta densidade nutricional. Olha essa outra imagem. Do lado esquerdo, uma proposta de refeição principal. Do lado direito, uma outra proposta de refeição principal. À esquerda, alta densidade calórica, né, energética, e baixa densidade nutricional. E à direita, o contrário. Alta densidade nutricional e baixa densidade energética. Ambas com a mesma quantidade de calorias. Vocês já podem concluir que, primeiro, essa refeição aqui da esquerda, você consegue chegar até o fim rápido. Essa refeição da direita, você dificilmente comeria todos esses alimentos que estão presentes aqui. Isso já mostra o efeito no corpo, mesmo com a mesma quantidade de calorias. Outra que eu gosto, comparar aqui uma Coca-Cola de 500 ml com 6 laranjas. A mesma quantidade de açúcar, a mesma quantidade de calorias, mas não é a mesma quantidade de nutrientes. E tem um detalhe, o tempo que você empregaria para derrubar meio litro de Coca-Cola seria entre 1 e 3 minutos, se você tiver com sede. Se você enfrentar 6 laranjas inteiras sem fazer suco, você, se aguentasse chegar na quinta ou na sexta, você levaria de 15 a 25 minutos. Isso tudo mostra a diferença e a importância da densidade nutricional, mesmo com calorias iguais. Esse estudo aqui, publicado no Journal of American Medical Association, indica que nem todas as calorias são iguais para o corpo. Portanto, o tipo de caloria que ingerimos afeta o número de calorias que nós vamos gastar. Vamos ouvir aqui rapidamente a opinião de uma grande autoridade brasileira, o primeiro brasileiro a presidir a Federação Mundial de Obesidade, Dr. Valmir Coutinho, médico endocrinologista. O que ele pensa a respeito? Com certeza, as calorias não são todas iguais. O fato de alguém ter um excesso diário de 100 calorias pode fazer essa pessoa engordar até 4 quilos por ano. Mas você ter 100 calorias de excesso em fruta não vai engordar tanto quanto você ter 100 calorias de excesso em açúcar ou em refrigerante. Então, tem que se saber que as calorias são diferentes e tem um potencial de engordar as pessoas também diferente. Eu diria que vai além, não é só engordar as pessoas. O que acontece é que, para o nosso corpo, os alimentos não são apenas calorias. Os alimentos também são informações. Abra sua mente agora e preste muita atenção para entender como a alimentação vai além das funções básicas que nós conhecemos dos nutrientes, e vamos agora falar sobre aquela função especial que é a epigenética. Preste muita atenção. Imagine que aqui nós temos um refrigerante de cola e aqui 2 maçãs. A mesma quantidade de calorias, mas todos nós sabemos que os efeitos no organismo são extraordinariamente diferentes. Qual é a diferença? No refrigerante de cola nós temos essa composição: água, açúcar, sal e um xarope de substâncias químicas artificiais, que nós já falamos sobre eles, que são os xenobióticos. À direita nós temos a maçã. Também tem água, também tem açúcar, só que tem muitas fibras, muito pouco sal, mas muitas vitaminas, minerais e fitonutrientes. Então, um refrigerante de cola, 2 maçãs, a mesma caloria, mas os efeitos no corpo são dramaticamente distintos. E a epigenética explica isso. Vamos entender aqui um pouco do conceito. Embora o nosso DNA seja fixo, determinado para a vida inteira a sua composição química, os genes que controlam a produção das proteínas, que controlam toda a estrutura e o funcionamento do nosso corpo, podem mudar a sua expressão ao longo do tempo, de acordo com o estilo de vida e o ambiente onde nós estamos inseridos. Então, vocês estão vendo aqui na imagem uma criança nascendo, em cima, praticando um estilo de vida ativo e saudável, e embaixo, praticando um estilo de vida insalubre. Ou seja, o ambiente, a alimentação e outros fatores como atividade física, exposição a xenobióticos, estresse, repouso adequado, até os nossos relacionamentos, os efeitos emocionais deles sobre o corpo, afetam o nosso DNA na expressão dos genes.
Nós temos genes que trazem saúde, temos genes que podem produzir doenças, e eles são profundamente influenciados por esses fatores de estilo de vida. E a ciência confirma que a alimentação de todos eles é o principal fator ambiental na modulação da expressão gênica. Então, existe uma ciência muito recente que se chama nutrigenômica, que basicamente é a investigação dos efeitos dos nutrientes e dos compostos bioativos dos alimentos, que são os fitoquímicos já mencionados, sobre a expressão desses genes e as suas consequências nas relações com a saúde e a doença. Então, de uma maneira mais simples, é o estudo de como os nutrientes e os compostos bioativos dos alimentos conversam com os nossos genes. E dependendo da natureza da mensagem, o resultado dessa conversa será completamente diferente. Falando um pouco mais, a nutrigenômica tem mostrado que o corpo humano não se baseia nas calorias de um alimento para determinar se esse alimento é bom ou ruim para a nossa saúde, mas sim nas informações que ele carrega. Então, quanto mais substâncias estranhas à nossa bioquímica, pior será essa conversa e pior serão os efeitos. Isso não acontece da noite para o dia, tem um efeito acumulado. E depois as pessoas começam a ter problemas de saúde, perda de vitalidade, perda de longevidade, e não sabem de onde veio. Acham que é normal chegar naquela idade e ter esses problemas. Então, eu quero falar para vocês do poder de incluir esses elementos especiais chamados de fitoquímicos a nosso favor. Ter esse algo mais do que a nutrição através da alimentação. A palavra vem do grego, phyto, que significa planta, portanto, exclusivos das plantas. As plantas produzem esses fitoquímicos como mecanismo de defesa e como mecanismo de potencializar a capacidade de absorção de energia luminosa do sol para aumentar a sua capacidade de produzir alimentos, nutrientes. Então, quando nós ingerimos, nós temos inúmeros benefícios para a nossa saúde. Então, vale se esforçar e se reeducar para comer mais vegetais coloridos em base diária. Porque, como nós estamos falando, os alimentos têm mais do que calorias. Eles têm informações. E essas informações têm esses nomes esquisitos, já pesquisados, já publicados pela ciência da investigação nutricional e na medicina. E, dentre as inúmeras propriedades, está o efeito anticâncer, meus amigos. Vocês estão vendo aqui um artigo publicado na Nature falando sobre como você fazer uma quimioprevenção do câncer através da inclusão de fitoquímicos dietéticos. Então, nós temos aqui verdadeiros alicamentos, ou seja, alimentos que têm função semelhante a medicamentos e que não têm os efeitos colaterais da maioria dos medicamentos. Então, mais uma vez, cada um dos alimentos coloridos que nós podemos incluir na nossa dieta trazem para a nossa saúde elementos exclusivos das plantas que vão além da nutrição. Mas mais uma observação importante. Por que, quando for comer vegetais, dá preferência a vegetais orgânicos? Pensa comigo. Quanto menos agrotóxicos são utilizados em uma planta, mais fitoquímicos protetores essa planta vai ter que elaborar para se proteger das agressões biológicas naturais. Faz sentido? Então, um alimento produzido com agricultura orgânica, biológica, a planta tem que ter os seus próprios mecanismos de defesa. E aí ela se torna muito mais rica, tanto do ponto de vista nutricional como do ponto de vista de fitoquímicos. E aqui está o resumo de tudo, em termos dessa ação epigenética. Então, vamos pegar aqui 3 elementos vegetais bem conhecidos de todos vocês. Brócolis, chá verde e açafrão, ou cúrcuma. Aqui temos fitoquímicos mais estudados em cada um deles. Sulforafano no brócolis, as catequinas, como o EGCG no chá verde, e a curcumina no açafrão. Vocês estão vendo aqui uma tomada de liga e desliga. O que é isso? Liga e desliga genes no DNA. Então, quando você ingere mais fitoquímicos, a tendência é você desligar os genes nocivos, incluindo os oncogenes. Onco vem de tumor. Então, todo mundo sabe qual é a consequência, né, de oncogene ativado. E também ligam genes protetores, como aqueles genes que produzem antioxidantes celulares
genes que produzem enzimas de detoxificação, enzimas que eliminam toxinas do corpo e outros componentes protetores. Então, vale todo o esforço de incluir elementos vegetais coloridos. Mais um ponto aqui importante da nossa discussão. Olha aqui a importância de você compatibilizar o conhecimento científico com a formação dos hábitos. Conhecimento científico da nutrição com o tempo necessário para você consolidar um novo hábito. 90 dias, 3 meses. Então, os estudos geralmente usam um período de pelo menos 3 meses para ver os efeitos de uma dieta na expressão dos genes. Por isso é importante ter duas coisas: consciência e paciência no processo quando o assunto é alimentação. Não querer resultados imediatos, mas saber que eles virão quando você é consistente. Agora vamos começar as provocações para concluir a nossa apresentação. Tenta imaginar esse cenário aqui e descubra onde é que está o erro. Nós estamos dentro de um hospital e nesse hospital tem esse cartaz dizendo: fumar mata. De acordo com a OMS, as mortes provocadas pelo cigarro aumentaram em 7 milhões, para 7 milhões no último ano. Abandone esse vício. Só que no mesmo hospital nós temos uma máquina de calorias vazias no corredor e não tem nenhuma placa de alerta. Vamos falar um pouco sobre isso. Olha só para esses alimentos aqui, chamados de calorias vazias. Por quê? Tem muita densidade energética e baixíssima ou nenhuma densidade nutricional. E por mau hábito alimentar, grande parte das crianças e adolescentes, o que perpetua na fase adulta, tem o hábito de ingerir esses alimentos com frequência e em grande quantidade. Qual é o problema primário que vai trazer para o corpo? É o excesso de gordura no corpo, principalmente na região do abdômen. Isso gera uma cascata de reações. Essa gordura abdominal, ela produz substâncias inflamatórias, que são as adipocitocinas. Essas substâncias inflamatórias inflamam o corpo inteiro, mas também provocam resistência à insulina. A insulina não consegue mais colocar o açúcar para dentro das células, principalmente do fígado e dos músculos. Esse açúcar fica circulando em grande concentração no sangue e termina destruindo e intoxicando o corpo, gerando uma situação que se chama síndrome metabólica, que, se não for corrigida, vai levar às doenças crônicas não transmissíveis principais. São as doenças cardíacas, o diabetes, câncer e Alzheimer. Então, a alimentação pode, sim, ser usada como um poder, como ferramenta para prevenir essas doenças crônicas não transmissíveis, porque a genética aqui é, no máximo, 30%. O estilo de vida é, no mínimo, 70%. Então, grande parte está sob o nosso controle. Aqui, amigos, foi publicado no The Lancet, que é um dos jornais científicos mais respeitados do mundo, inglês, uma das pesquisas mais amplas. Vocês estão vendo aqui 195 países, mais também atualizadas, certo? Que já foi publicada sobre saúde pública global. E a conclusão é que 1 em cada 5 mortes, 20%, no mundo inteiro, acontece em decorrência de más escolhas alimentares. E dentro desse artigo tem esse gráfico. E aqui vocês estão vendo as 3 causas de morte principais: doenças cardiovasculares, diabetes tipo 2 e neoplasias, ou cânceres. São chamadas de DCNTs, doenças crônicas não transmissíveis, porque não tem um agente biológico passando essa doença de um corpo para o outro. Mas pode passar por convivência, por exemplo, entendeu? Então é muito importante a gente também ficar alerta quanto a isso. E olha o que é que eles concluíram aqui, que são os fatores mais importantes na gênese dessas doenças crônicas não transmissíveis: dieta rica em sódio, dieta pobre em grãos integrais, dieta pobre em frutas, dieta pobre em nozes e sementes, pobre em vegetais de maneira geral, pobre em frutos do mar como fonte de ômega 3 e pobre em fibras. Meus amigos, tirando aqui o sal e o ômega 3, nós estamos falando aqui que nós estamos comendo muito poucos vegetais e que isso é uma questão de saúde pública global e também de sustentabilidade do planeta. Então, eu tirei esse gráfico de um outro artigo recente que fala sobre a importância dessa aplicação prática da densidade nutricional versus densidade energética para a nossa qualidade de vida e para a nossa longevidade. O resumo é: acredita-se que a diminuição da densidade energética e o aumento da densidade nutricional na nossa alimentação tem um efeito benéfico sobre o risco de desenvolver ou não
essas doenças crônicas não transmissíveis. Então, tem um efeito benéfico quando você aumenta a densidade nutricional e diminui a densidade calórica. Não estamos falando aqui apenas de controle de peso, nós estamos falando aqui de qualidade de vida. Então, aqui uma proposta. O que é que vocês acham dessa ideia? Na máquina de calorias vazia, ter essa placa também. Cuidado! O consumo regular de alimentos ultraprocessados com calorias vazias podem matar. Abandone esse vício. O que é que vocês acham? E agora, as dicas finais. Como é que nós vamos começar o nosso dia aplicando essas informações que nós obtivemos até aqui? Aplicando o equilíbrio da densidade nutricional com a densidade energética, aumentando a primeira e diminuindo a segunda sem perder o prazer de comer. Lembrar que os elementos que mais trazem prazer de comer, assim, uma pessoa que tem pouca educação nutricional, pouca educação alimentar, é gordura, açúcar e sal. E quando você aumenta a gordura, açúcar e sal, você sabe que o alimento fica muito gostoso, porque estimula o sistema nervoso, e também traz muita caloria e muito risco para a saúde. É possível, como vimos lá no começo, mudar a composição da nossa saliva, colocando outros sabores e outras possibilidades para que você tenha uma alimentação mais rica e que você possa ter prazer de comê-la e comê-la por muitos anos e poder desfrutar dos benefícios. Então, por que o café da manhã é tão importante? É considerada a refeição mais importante do dia, que é onde nós vamos começar. Basicamente, porque ele interrompe o jejum que ocorre durante a noite. Nós normalmente ficamos entre 10 e 12 horas sem comida durante o sono, e um café da manhã saudável, equilibrado, fornece ao organismo o quê? Os macro e os micronutrientes essenciais, pelo menos deveria fazê-lo, e os fluidos para você começar bem o dia. Aqui um resumo do que nós temos nas pesquisas atuais. Os benefícios comprovados do café da manhã saudável. Primeiro, nutrição, o reforço da ingestão de vitaminas e minerais e o aumento da possibilidade de atingir a dose diária recomendada desses nutrientes essenciais. Segundo, bem-estar. Como assim? A ingestão adequada de proteínas nobres no café da manhã promove o controle do apetite ao longo do dia e permite você gerir melhor o seu peso e a sua composição corporal. E humor, funcionamento do sistema nervoso central. A maior ingestão de proteínas, fibras e micronutrientes contribuem também para melhorar o estado de ânimo e reduzir a fadiga e a falta de concentração. Só que tem coisa boa, quando você tem um café da manhã equilibrado. Olha só para esse artigo que foi publicado em dezembro do ano passado, dezembro de 2020. Pular o café da manhã está associado a lacunas de nutrientes e mais baixa qualidade na dieta entre adultos nos Estados Unidos. O foco aqui é que o café da manhã oferece uma oportunidade única de você levar para as suas células, nessa que é a refeição mais importante do dia, os micronutrientes que dificilmente você vai ingerir nas outras refeições, principalmente por causa do corre-corre do dia a dia. Mas se você priorizar o seu café da manhã enquanto você está em casa, você consegue lograr êxito dentro desse contexto. E eles publicaram que os adultos que pularam o café da manhã tiveram uma qualidade geral na dieta significativamente pior do que aqueles que tomavam. Só que quando eu fui pesquisar esse artigo científico, a maneira como ele foi divulgado para o público leigo, 4 sites diferentes mudaram as imagens, ilustrando qual seria a proposta deste café da manhã ideal para começar bem o dia. E se a gente observar aqui, pessoal, nós não temos aqui todos os elementos nutricionais que nós precisamos. Principalmente, nós temos aqui excesso de carboidratos, excesso de calorias e muito pouca proteína, na maioria dos casos. É aqui que o nosso shake pode entrar como uma luva. Por quê? É o conceito da elevada densidade nutricional com calorias controladas, reduzidas. Então, você tem aqui os melhores carboidratos, uma alta concentração de proteínas de alto valor biológico, muito pouca gordura, uma quantidade razoável de fibras, que pode ser classificado como alto teor de fibra, porque entrega mais de 3 gramas por porção, e os micronutrientes todos indispensáveis por terem aquele papel regulador do metabolismo.
E uma das grandes vantagens do shake Herbalife Nutrition é a possibilidade de você misturar com frutas e vegetais, variando o sabor e aumentando os benefícios nutricionais, incluindo a epigenética. Mas para aqueles que gostam de variar, que não querem só o shake doce, que querem também ter opções, inclusive salgadas e sólidas, temos aqui uma proposta. Você já experimentou os nossos shakes salgados? A nossa NutriSoup? Nós temos agora 3 sabores distintos. Temos creme verde, temos frango com legumes e agora lançamos batata doce e carne. E você pode preparar receitas conversando com o seu consultor e ter uma opção diferente para o seu café da manhã sem perder o valor da nutrição. Essa é uma oportunidade que todos os nossos clientes hoje desfrutam com Herbalife. Não precisa tomar o shake somente da forma líquida. Você pode fazer não sei quantas oportunidades gastronômicas distintas e deliciosas utilizando os nossos produtos. Conversem com o seu consultor que ele vai lhe passar muitas dicas práticas. E agora, os nossos últimos 5 minutos. Preste atenção a esse artigo aqui que eu adorei. Adorei porque é algo que nós temos já incorporado no nosso hábito diário, mostrando que nós estamos no caminho certo, comprovados pela ciência. A importância da salada para a saciedade, além do valor nutricional. Diz o seguinte: com a ingestão antecipada de alimentos com baixa densidade energética e alta densidade nutricional, como uma salada colorida de entrada, antes do prato principal, nós obtemos um aumento na saciedade e redução na ingestão calórica da refeição principal. Gostaria muito de estimular vocês a devagarzinho desenvolver esse hábito. E aqui está o resumo da ópera. Ao fazer um programa de emagrecimento, você deve prestar muita atenção na composição do que você come e focar neste conhecimento que vocês obtiveram aqui hoje, sobre densidade nutricional e densidade energética. Então, via de regra, aumentar os alimentos que têm mais densidade nutricional e menos energia e diminuir aqueles que têm densidade energética alta e menos nutrição. Não é proibido nada, se for alimento, certo? Quando não for alimento, quando for lixo, realmente tente comer o mínimo possível, com a menor frequência, para você não estressar o seu organismo e provocar um ambiente favorável ao desenvolvimento de doenças, chamadas DCNTs, doenças crônicas não transmissíveis. E a dica prática: sempre que for comer um alimento que você sabe que é muito gostoso, que você gosta, que tem muita caloria, ingere antes vegetais, ingere antes suplementos de multivitaminas, minerais e fibras, para que você aumente a densidade nutricional e diminua o consumo daqueles elementos que têm muita densidade energética. Isso vai fazer uma tremenda diferença na sua qualidade de vida. Então, a dica para você ter o seu prato principal equilibrado, tente usar como referência esse que a gente considera hoje, que é a pesquisa, o ápice da pesquisa nutricional para compor um prato de alimentação saudável desenvolvido pelos cientistas da Harvard Medical School. Vai ver como é que eu faço para chegar a essa imagem. Você entra no Google com prato de alimentação saudável e entre os primeiros 3 itens você vai ver o link que leva a esse ambiente já em português. Isso é uma contribuição tão séria da Harvard Medical School que eles traduziram esse conteúdo para mais de 25 idiomas. Então, olhando para essa imagem, sempre que for possível você desenhar o seu prato com equilíbrio entre vegetais, frutas, grãos integrais e proteínas saudáveis, além da hidratação e do exercício físico regular, você vai conseguir aqui um resultado muito mais interessante para a sua qualidade de vida hoje e no futuro. E aqui um presente de despedida. Alguns dos alimentos que são considerados pela ciência como aqueles que têm a maior densidade nutricional conhecida. Então, vamos aqui de cima para baixo e da esquerda para a direita. Couve, salmão, algas marinhas, mexilhões, chocolate amargo, fígado, sardinha, mirtilos e gema do ovo. Não jogue fora a gema do ovo. É aqui que está a maior concentração de nutrientes desse alimento que é fundamental para a nossa saúde.
Então, vamos buscar incluir devagarzinho esses alimentos e vamos equilibrar esse conhecimento na prática para que a gente possa desfrutar de mais qualidade de vida e que a gente possa viver mais e melhor. Então, sempre inicie o seu dia da melhor maneira possível e considere fazê-lo com o nosso shake, porque tudo vai ficar mais fácil e tudo vai ficar garantido. Use todas essas dicas práticas que nós compartilhamos. Se você está aqui e é novo, é nosso convidado, converse com o consultor para você conseguir informações sobre o nosso clube de vantagens, conhecer e desfrutar das vantagens do clube do cliente premium. Você vai comprar os seus produtos diretamente da Herbalife, receber no conforto da sua casa com toda a segurança, vai entrar num programa de descontos progressivos, vai participar de uma comunidade onde vai ter muita informação voltada para nutrição, saúde e bem-estar, e você vai poder, então, desfrutar também desse nosso projeto global, da nossa missão. Então, nós somos dirigidos por uma grande missão, que é tornar esse mundo mais saudável e feliz, orientados por uma visão, que é a visão do nosso fundador, que é proporcionar para as pessoas qualidade de vida através da boa nutrição e de uma grande oportunidade para empreendedores, apoiados pela ciência e inspirados pelos resultados. Aqui, com muita satisfação, nós concluímos o nosso momento saudável. Foi um grande prazer estar com vocês, é um entusiasmo para mim e uma paixão sempre compartilhar o conhecimento de uma forma didática e de uma forma prática, para que vocês possam também desfrutar dos benefícios. Saúde, bem-estar, longevidade para todos, sejam muito bem-vindos.